rocha das eras, fendida para mim. Deixe-me esconder em ti, que a água e o sangue do teu lado ferido que fluiu sejam a dupla cura do pecado, salvando-me da ira e tornando-me puro. Poderiam minhas lágrimas fluir para sempre, mas o pecado não poderiam expiar. Somente o Senhor pode salvar. Em minha mão não tenho nenhum preço, simplesmente me apego à sua cruz. Enquanto eu respiro esse fôlego passageiro, quando então meus olhos se fecharem na morte, quando me levar ao mundo desconhecido, e eis que estás em teu trono, rocha das eras, fendido para mim, deixa-me ocultar-me em ti. Nesta manhã de domingo, eu saúdo todos os irmãos e irmãs no mundo inteiro que se conectaram online para esse culto a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Saúdo com a palavra de 1 Coríntios 1, versículos 3 a 9. 1 Coríntios 1, versículos 3 a 9. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo, confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos dará firmeza até ao fim. Louvor e gratidão. Eu repito, que também vos dará firmeza até ao fim, para permanecerdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Irmãos e irmãs, nós somos gratos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida e cumpre naqueles que creem aquilo para o qual Deus a enviou. Também nesta manhã, eu leio agora uma palavra de saudação do irmão Frank. Amados irmãos e irmãs em Cristo, unidos no amor divino, eu vos saúdo
de coração e com grande gratidão pelo que Deus fez, eu vos saúdo com as palavras escritas pelo apóstolo Tiago. Se alguém entre vós padece, ore. Está alguém contente? Cante louvores. Atualmente, estamos ouvindo de muitas necessidades e orações que estão subindo ao trono de Deus. Também eu fui também surpreso com os meus 90 anos de idade. Na segunda-feira, 22 de abril, fui levado ao hospital com a ambulância. Pela graça de Deus, lá o cálculo biliar inflamado foi removido e pude voltar para casa na última sexta-feira. Estou bem, mas infelizmente ainda não consigo subir os 20 degraus até a sala de gravação. Portanto, peço a vocês todos, em todas as nações e línguas, que continuem a confiar no Senhor até o cumprimento que está diante das portas. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez gostaria de enfatizar em nome do Senhor que todos aqueles que agora creem na mensagem divina e não ficaram parados no ministério do irmão Branham, mas também estão sendo edificados pela proclamação contínua, estão vivenciando sua preparação. Por favor, diga a cada um para si mesmo: nós somos como Isaac, filhos da promessa. A isso gostaria de acrescentar o que também está escrito na palavra de Deus. Se a promessa do retorno de Cristo estiver demorando, então apegue-se a ela. Persevere nela, pois certamente virá. Deus abençoe a todos vocês, especialmente também os tradutores mundialmente. Agora nós ouviremos uma transmissão. Deus os abençoe. Irmão Frank. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Também, de minha parte, gostaria de saudar a todos de todo o coração, dando as boas-vindas no precioso nome do Senhor e expressar o mais profundo desejo do meu coração de que possamos ter, nesses dias, um encontro com Deus. Que nós vivenciemos a Deus, que nós não somente festejemos o Pentecostes, mas vivenciemos o Pentecostes, como os nossos irmãos e irmãs fizeram e receberam no início. Eu estou convicto que, se viermos com o posicionamento correto, com o posicionamento bíblico correto, as promessas bíblicas, e estivermos firmes na fé, então Deus cumprirá e confirmará a sua palavra. Nós queremos nos concentrar na palavra nesses dias. Vocês todos podem desejar as boas-vindas uns aos outros, mas falando coletivamente é melhor. E assim como o calor da terra nos aquece por dentro e por fora, precisamos também fogo do alto
para possamos descongelar espiritualmente, e nós precisamos disso. Nós todos somos muito rígidos, estamos um pouco congelados, e o fogo do alto trará a solução. Dele está escrito: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O dia de Pentecostes não foi um dia de pregação ou tempo de espera, não foi um tempo de entretenimento, de discussão, mas um tempo de oração, um tempo de expectativa, um tempo de preparação interior para receber o que Deus havia prometido. E nós temos, especialmente por meio do ministério do irmão Branham, e talvez eu possa fazer aqui um breve anúncio, que a irmã Branham foi para o lar celestial no dia 12 e foi sepultada no dia 16. Ela também agora está com o Senhor, e somente podemos dizer: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Não precisamos lamentar os mortos, pelo contrário, mas nós que ainda estamos aqui e talvez ainda tenhamos certas provações a passar, certas batalhas a travar, certamente não estamos passando tão bem quanto aqueles que já estão agora com o Senhor. Mas foi por meio do irmão Branham que Deus colocou a palavra em primeiro lugar nesse tempo. Muitos não gostaram disso. Eles têm vivências, eles priorizaram as diversas coisas que lhes eram caras e valiosas e colocaram-nas em primeiro lugar. Mas Deus enviou um profeta da palavra para chamar uma noiva da palavra. E nós sabemos que no Antigo Testamento a palavra veio aos profetas. E eles trouxeram a palavra que haviam recebido. Eles não eram profetas que relatavam vivências e experiências, mas profetas a quem Deus falava, que tinham comunhão com Deus. Eles eram profetas da palavra, que previram o curso da história da salvação. E no Novo Testamento lemos, eles eram homens guiados pelo Espírito Santo, que proclamaram o que agora ouvimos e vemos. Sabemos também que, no decorrer de quase 2000 anos, tantas coisas foram interpretadas e alteradas, de modo que o caminho para Deus quase foi obstruído e se tornou intransitável. Mas Deus enviou um preparador de caminho antes da primeira vinda de Cristo. E Ele enviou um preparador de caminho antes da segunda vinda de Cristo. As maiores vivências que tivemos, as coisas mais queridas que podem ser mais preciosas para você, tem que estar de acordo com a palavra. A palavra de Deus é, em todas as coisas, o padrão que temos que aplicar. E aqui, nesse ponto, os espíritos se divergem. Quando se trata de vivências, então pode-se ver de uma forma ou de outra, mas quando se trata da palavra de Deus, então só pode ser vista por meio do Espírito, que inspirou os profetas a trazerem a palavra. Quem não a vê por meio do Espírito de Deus, que a inspirou
e a concedeu, então haver erroneamente ou não haver de forma alguma uma das duas coisas. Somente podemos ver e reconhecer corretamente quando temos a palavra de Deus revelada a nós pelo Espírito de Deus. E Jesus, ele deu a promessa de que o Espírito Santo virá e nos guiará em toda a verdade. E ele fala do Espírito Santo como ensinador, e ele diz, ele vos revelará o que está por vir. Ele o tomará do meu e o anunciará a vós. Todas as vezes está então nas cartas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. A mensagem é dirigida ao anjo da congregação, como está no início de cada epístola, e escreva para o anjo da congregação. No final, não está quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o anjo diz à congregação, mas o que o Espírito diz às congregações. Não vemos e ouvimos o homem que Deus usa como instrumento, nós ouvimos a palavra revelada pelo Espírito. Nós ouvimos o Espírito de Deus falando conosco. Mas hoje e amanhã, nós queremos tratar da vivência de Pentecostes em detalhes, ou pelo menos, na medida do possível, no período desse tempo, ler brevemente sobre isso nas Escrituras e também daquilo que o irmão Branham disse a respeito. Porque sei que há diferentes pontos de vista sobre o batismo do Espírito e essa vivência sobrenatural. Se realmente quisermos vivenciar Deus nestes 2 dias, devemos estar preparados para deixar de lado todas as nossas próprias opiniões. Nós devemos estar preparados com o nosso coração para dizer sim à palavra de Deus. Deus nunca se adaptará a você e a mim. Nós teremos que nos adaptar às suas palavras. Caso contrário, não funcionará. Em toda comunidade, em toda direção de fé, as pessoas tentam, de alguma forma, incorporar Deus no programa. Mas com a congregação de Deus, é justamente o contrário. Não somos nós que estamos tentando colocar Deus em um programa, é Deus que nos coloca em seu programa. Essa é a grande diferença. E talvez nem percebamos isso no momento, mas a diferença é realmente enorme. Atividades religiosas, todos podemos fazer, e existe também em todos os lugares, mas a congregação de Jesus Cristo é apenas lá onde Ele fala como cabeça, onde Ele anda entre os 7 castiçais de ouro, onde Ele pode se revelar e falar conosco. Eu gostaria de ler de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, a partir do versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas,
sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até aos confins da terra. E ao dizer essas palavras, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Primeiramente, essa palavra até aqui. Aqui o Senhor Jesus teve uma conversa de despedida com os seus. As últimas palavras que ele proferiu entre os seus antes de sua ascensão incluíam não apenas a grande comissão, mas também a capacitação com o poder das alturas para poder realizar esta ordem missionária corretamente no sentido de Deus. Só podemos cumprir esta ordem missionária divina se tivermos sido equipados com o poder divino. E vocês sabem, as pessoas podem responder às perguntas humanas, mas Deus tem que responder às perguntas divinas. Então, não nos adiantam nada respostas humanas. Elas não nos satisfazem, pelo menos não a longo prazo. Elas podem parecer, no momento, nos ajudar um pouco, mas então chega o tempo e a hora em que não é suficiente se pessoas respondem a perguntas divinas. E o belo aqui, em relação à resposta de Deus, é que ela não está novamente consistindo de palavras, mas em ação. No Pentecostes, o Senhor não desceu e disse, sim, eu vos encherei, assim como eu prometi, com o Espírito Santo. Não houve uma repetição da promessa. Lá houve o cumprimento da promessa, a realização. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu
E o fogo de Deus caiu sobre cada um individualmente, e apareceram-lhe línguas como que de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não uma resposta em palavras, mas uma resposta na realidade. O verbo se tornou carne, a palavra se tornou realidade. Assim que acontece com Deus. Você sabe muito bem que o Senhor tem sido anunciado como Messias há milhares de anos. Mas quando o Espírito veio sobre Maria, a palavra se tornou carne, se tornou realidade. As promessas foram resumidas e, de repente, o Redentor, que havia sido prometido tanto e tantas vezes, estava diante deles como resultado. A palavra de Deus sempre tem um resultado. E as promessas que se referiam ao Senhor foram cumpridas nele. As promessas relacionadas à congregação são cumpridas na congregação e por meio dela. E assim, somente nós nos tornamos a palavra noiva. Nesse tempo, é falado tanto disso, e as pessoas pensam que são noiva da palavra se falam sobre a palavra. Não, não é isso. E eu repito, não. Noiva da palavra somos quando a palavra da promessa se torna realidade em você e em mim. Então somos noiva da palavra. Nosso Senhor, Ele foi uma palavra que se tornou carne. E sabemos que Paulo escreve aos Efésios e ele diz: eu aponto esse mistério para Cristo e para a congregação. Cristo e a congregação são um. Ele é a cabeça e nós somos os membros. O que aconteceu com ele tem que acontecer conosco. Isso nós precisamos reconhecer nesta noite, a fim de compreender a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo em nosso profundo íntimo. Enquanto permanecermos indiferentes e dissermos: ó Senhor, encha-nos com o Espírito Santo, se isso for dito ou orado dessa forma, nada acontecerá. Mas se de repente fizermos violência ao reino dos céus, eu não quero dizer que um tem que falar mais alto que os outros. Deus não é surdo. Não se pode violar o reino dos céus com um alto volume, mas podemos com a fé. Todas as coisas de Deus são acessíveis com base na fé. E é por isso que nosso Senhor fala: esses sinais e milagres seguirão aqueles que creem. E se o irmão Branham disser 100 vezes, assim como uma vez, se esses sinais e milagres não o seguirem, então vocês não creem. Isso tem que nos atingir uma vez. Isso tem que nos atingir uma vez. Isso tem que penetrar em nosso coração como uma espada. E então perceberemos que algo nos falta. E eu gostaria hoje de me permitir de ler da pregação do irmão Branham, série 2, número 6, algumas passagens que falam justamente sobre a vivência do batismo no Espírito. Página 17, eu começarei lá em cima. Bem, já estamos dizendo isso agora, e
mostraremos a vocês mais tarde que somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo serão arrebatados. Já essa frase por si só vem como uma bomba. Nós estamos muito próximos antes do arrebatamento. E é isso que todos nós estamos esperando. Mas não que esperemos em vão. Não que recebamos o óleo, ou vamos buscar o óleo quando já é tarde demais. Agora é o tempo de derramar o óleo do Espírito em nossos vasos. Agora é a hora de vivenciar a Deus. E eu sou grato por Deus ainda nos permitir vivenciar essas horas. Isso é apenas graça. Bem, já estamos dizendo isso agora e mostraremos a vocês mais tarde que somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo serão arrebatados. O restante dos mortos só será ressuscitado após os 1000 anos. Somente pessoas cheias do Espírito Santo participarão do arrebatamento. Deus nos deu o Espírito Santo. Uma palavra muito séria. E nós somos gratos por cada revelação dos mistérios de Deus. Nós somos gratos por podermos ver Jesus Cristo como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis, em sua divindade. Nós somos gratos pelo fato de que, nessa última geração, como diz o irmão Branham, os mistérios de Deus, de Gênesis até Apocalipse, nos foram revelados. Mas se conhecêssemos todos esses mistérios e tivéssemos toda a fé de que poderíamos mover montanhas e não tivéssemos amor, e agora vamos direto ao ponto. O amor de Deus é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus diz. Não importa o quanto nos esforcemos, não funcionará. Deixe-me continuar lendo. Citação. De acordo com as Escrituras, vocês não são convertidos até que tenham recebido o Espírito Santo. Vocês creem para isso. O Espírito Santo falou com vocês. Vocês confessaram Jesus publicamente. Assim, pode-se dar testemunho de Jesus. Pode-se segui-lo, mas a conversão de uma pessoa ainda não está concluída, a menos que Deus tenha colocado seu selo de aprovação nessa pessoa. E é por isso que Paulo escreve à congregação de Éfeso, nos capítulos 1 e 4, vós sois selados com o Espírito Santo para o dia da vossa redenção. Aqui nos é dito, de acordo com as Escrituras, vocês não são convertidos até que tenham recebido o Espírito Santo. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós nos tornamos crentes. Nossos pecados estão perdoados. Isso é absolutamente verdadeiro, porque as Santas Escrituras dizem, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mas aqui, isso se trata de um pouco mais do que apenas crer. Aqui trata-se de que nossa fé receba a confirmação divina. Nós sabemos que está em Romanos 4 escrito que Deus deu a Abraão a circuncisão como selo por sua fé.
Esse foi um sinal externo. Nós recebemos o selo do Espírito Santo para que possamos ou devamos saber de que Deus aceitou o nosso arrependimento, nossa fé, nosso voltar para Ele. Por exemplo, quando somos batizados, sendo crentes, então esse é o nosso passo em obediência a Deus. Mas a resposta de Deus é que o céu se abre e Ele nos batiza com o seu Espírito. A resposta divina selará a sua e a minha conversão. Não duvide de sua conversão, não duvide de sua fé, mas não fique parado aí, mas diga: Senhor, agora eu também quero dar esse passo contigo. Eu também gostaria de ter essa vivência. Eu desejo a tua resposta, recebê-la. Eu continuo a ler da página 18. Deus nos chamou por eleição. Vocês não estão felizes por vocês pertencerem aos seus? Vocês hoje à noite não sentem o desejo em seu coração? Eu quero o Espírito Santo. Tem que haver um impulso, um desejo interno que se torna tão forte. E o irmão Branham pergunta aos ouvintes: vocês não sentem hoje à noite o desejo em seu coração? Não diz algo aqui no profundo de vocês: eu quero o Espírito Santo? E adiante: Senhor, eu o quero em meu coração. Esse desejo, esse anseio está em vocês, porque Deus escreveu os seus nomes no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Se estivermos entre aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, então Deus coloca em nós o desejo, o anseio por aquilo que nos prepara para estar com Ele eternamente. E porque os nossos nomes foram escritos no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo, Deus coloca em nós o anseio de sermos batizados com o Espírito Santo, pois isso é necessário para contemplarmos sua glória. Isso está claro a partir dessa pregação do irmão Branham. Vocês sabem, e eu não preciso enfatizar isso aqui. Deus usou de muitas maneiras, especialmente de forma evangelística e doutrinária, profética e assim por diante. Mas aqui temos uma pregação feita sob medida para nós, para o Pentecostes. E eu sou grato a Deus por não apenas ouvi-lo falar como profeta sobre os mistérios de Deus, sobre a cura dos enfermos e sobre tantas coisas, mas também para a preparação da congregação. De que adiantaria termos sido chamados para fora de todas as denominações, se com o chamado para fora não também acontecesse a preparação ligada, e se nós não recebêssemos a convicção de termos recebido o selo de Deus, o selo do Espírito Santo, a fim de carregarmos dentro de nós a convicção de que estaremos presentes na primeira ressurreição, no arrebatamento. E eu não tenho a intenção hoje à noite de pregar.
Eu somente pretendo enfatizar, a partir da Bíblia e dessa pregação do irmão Branham, alguns versículos e parágrafos. E eu espero que Deus coloque no seu e no meu coração um desejo tão poderoso, tão forte, que hoje à noite nós façamos violência ao reino de Deus e digamos: Senhor, faça conosco o que tu fizeste com os nossos irmãos e irmãs naquele primeiro Pentecostes. E quando Ele fizer isso, todos estaremos felizes. Ninguém precisará ficar mais entristecido. Citação: todos os que o Pai me deu virão a mim, e a todos os que vierem a mim, eu lhes darei o Espírito Santo. Também isso é verdadeiro. Deus é um Deus que concede. Ele nos concede de todas as formas. Ele é também chamado, ou é também chamado, dom do Espírito Santo. Se eu pudesse colocar em seu coração com minha voz a importância do recebimento do batismo do Espírito Santo. Ele só podia pregar a palavra. O resto era deixado para Deus e para com as pessoas. No entanto, percebe-se que ele não passou por cima desse assunto levianamente, mas que foi um tema que ele tratou do fundo de sua alma para o bem do povo de Deus, para a preparação da congregação de Jesus Cristo. Ele não veio com uma boa sugestão, ele veio com a necessidade divina dessa vivência, que simplesmente temos que ter antes de nosso arrebatamento. Página 21, citação: vocês ainda não estão selados enquanto vocês apenas creem nisso, mas quando vocês realmente receberem o Espírito Santo. Portanto, há uma diferença entre crer no batismo do Espírito Santo e receber o batismo do Espírito Santo. Há muitos exemplos que ilustram isso. Abraão creu a Deus. Ele sabia que a promessa feita a ele para Isaac seria cumprida. Mas no início foi apenas uma fé. Mas quando o tempo se cumpriu, a fé viu e vivenciou a realização da promessa. E Isaac, a quem a promessa se referia, estava lá. Assim é o que acontece com as promessas de Deus. Inicialmente, elas estão lá como promessas nas quais cremos. E é necessário. Esse é o primeiro passo. Mas dessa fé nas promessas de Deus, tem que vir a realização. Outro exemplo, o Senhor disse: quem crê, então esses sinais o seguirão. Nós podemos dizer centenas de vezes que cremos em cura de enfermos, mas se não impusermos as mãos sobre os doentes e se eles não ficaram saudáveis, então essa é uma fé que ainda não foi confirmada. Uma fé que, sim, baseada na palavra, mas que ainda não foi concretizada. Que nós possamos entender nestes dias que uma noiva palavra significa que toda a palavra de Deus que foi dada para ela e dirigida a ela se
cumpre por meio dela e se torna realidade. Nós também enfatizamos em nossa viagem circular no último fim de semana. Onde quer que Deus tenha feito promessas, também chegou o tempo do cumprimento. E o tempo do cumprimento foi o produto, foi a coisa em si do que de fato se tratava. O mesmo acontece com o batismo do Espírito. Aqui o irmão Branham diz: vocês ainda não estão selados enquanto vocês apenas creem nisso, mas quando de fato vocês receberem o Espírito Santo. Portanto, se o selamento é uma necessidade divina e o selamento só pode acontecer por meio do Espírito Santo, então percebemos como é necessário receber o Espírito Santo. E eu digo a vocês, todos nós hoje à noite podemos nos tornar cheios do Espírito Santo. Não precisamos mais esperar 10 dias. Somente basta nos abrirmos e nos colocarmos à disposição de Deus para que Ele possa cumpri-la. Citação. Somente assim vocês poderão ter parte da primeira ressurreição. Quando o Espírito Santo der a vocês o testemunho, quando o Espírito Santo entrar em vocês. Essas são palavras que não podemos facilmente empurrar para a direita ou para a esquerda. São palavras que têm que dizer algo a você e a mim nessa noite. E nós estamos prestes a entrar em oração e dar a Deus a oportunidade de nos encher a todos com o Espírito Santo. Não pergunte como deve ser. Isso é assunto de Deus. Se eu tivesse que fazer isso, vocês poderiam perguntar. Então, eu saberia como faria. Mas, como Deus o faz, nós queremos aceitar assim como Ele faz, sem nenhuma imaginação própria. As coisas sempre virão diferente como nós nos imaginamos. Se quer uma vez Deus fará algo da maneira como você ou eu imaginamos, todas as vezes será diferente, mas sempre bíblico. Isso é muito importante. Citação. Agora, o Espírito Santo opera como no início. A congregação é unida e produz a poderosa obra do Espírito Santo, como ele fez naquela época. As mesmas obras que ocorreram no início são agora reveladas da mesma forma. Aqui, ele aponta para o início. Jesus Cristo é o primeiro e o último. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Assim como ele operou no início, ele tem que operar no final. Porque o final tem que ser igual ao início novamente. Mas antes que ele possa operar dessa forma, nós, como crentes, temos que vivenciar a realização da promessa. Não apenas ser portadores da promessa de Deus, mas como portadores dessa promessa, Deus quer torná-la realidade em nós. Abraão era o portador da promessa. A promessa se tornou realidade. Ela se tornou cumprida. Você e eu somos portadores da palavra de Deus. Nós somos portadores das promessas de Deus. Nós fomos agraciados, perdoados. Deus nos perdoou por meio do sangue do Cordeiro. Agora, Ele quer finalizar nossa conversão. Ele quer responder com seu Espírito.
que os céus se abram e que o Espírito Santo desça. E se hoje à noite não apenas somos portadores da promessa, mas cremos que Deus a cumprirá, então isso simplesmente tem que acontecer. Nós não precisamos mais esperar. Que maravilhoso. Citação, mais uma vez. Agora, o Espírito Santo opera como no início. A congregação é unida e realiza a poderosa obra de Deus. Não é essa uma palavra maravilhosa? E nós podemos ler o paralelo a 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Todos nós fomos batizados em um só corpo, em um só Espírito. Nós somos membros do corpo de Jesus Cristo. Entendam uma vez que Deus não pode fazer nada sem nós. Assim como a cabeça não pode fazer nada sem os membros, sem o corpo. Ele precisa de nós. Ele redimiu, comprou, adquiriu a congregação para si, para ser a cabeça dessa congregação, para poder operar por meio dos crentes individualmente, como por meio de seus membros, e para revelar o seu poder. E para isso, precisamos do poder do Espírito Santo. Afinal de contas, trata-se de um reino divino, espiritual. Nesse reino, o teu e o meu trabalho não é perguntado, apenas o agir do Espírito Santo. E Paulo escreve adiante aos Coríntios: a um é dado o dom, ao outro, e por trás disso está a frase que resume: mas em tudo isso opera um só e mesmo Espírito, distribuindo a cada um o dom que quiser. E nós precisamos do agir do Espírito Santo. Sem isso, as mesmas obras que aconteceram no início não poderão acontecer. Sem isso, a congregação não poderá ser unida. As pessoas tentam ter seguidores e atraí-los para si, mas Deus une sua congregação sob uma única cabeça, e Jesus Cristo é essa cabeça. E todos nós, como membros, nos deixamos ajuntar a esse glorioso corpo do Senhor. Ainda um número de passagens poderiam ser lidas. Vamos, por fim, voltar à Bíblia e ler aqui um pouco mais. Talvez, mais uma vez, capítulo 1, versículo 9, em Atos dos Apóstolos 1. E após essas palavras, ele foi elevado às alturas, vendo eles, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aqui eu preciso parar por um momento. No fim da primeira vinda do Senhor, quando ele estava prestes
a entrar na glória, ele deu aos seus discípulos as instruções finais. No momento em que ele foi tirado deles e desapareceu de suas vistas, já estavam 2 homens parados, vestidos de branco, e deram a promessa do seu retorno. Ele tinha justamente acabado de ser tirado deles. Em um momento, desapareceu de suas vistas, e no momento seguinte veio o anúncio: esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E então, trata-se da vivência que nós necessitamos para estarmos presentes na segunda vinda de Cristo. Aqui adiante está, a partir do versículo 12. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, chegaram lá, subiram ao cenáculo, onde costumavam ficar Pedro e João e assim por diante. E então está aqui no versículo 14: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Eu poderia dizer a vocês, eu creio que está em Lucas, lá está que eles estavam no templo. Em Lucas 24, lá está no último versículo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Mas aqui, eles não estavam no templo. Aqui eles estavam lá no lugar, lá no cenáculo, onde haviam estado muitas vezes com o seu mestre. No templo, haviam coisas que entravam e saíam. Lá havia estes e aqueles e tudo misturado. Eles foram lá para o lugar onde muitas vezes haviam se reunido com Jesus para aguardar a promessa. Nós não vamos a um templo aqui, a algum lugar, uma sinagoga. Nós nos reunimos em nome do Senhor, no lugar em que Ele frequentemente nos fala pela graça. E não viemos apenas aqui para ouvi-lo falar, nós viemos aqui para vivenciar o cumprimento de sua promessa. Aleluia! Isso nós simplesmente temos que crer. Isso tem que nos deixar felizes por dentro. A fé não é uma coisa com esforço difícil. A fé é algo muito alegre. E eu digo a você, amado irmão, amada irmã, se você quiser nesses dias ser cheio do Espírito Santo, então não se feche e não se enclausure, mas abra-se e comece a louvar e a glorificar a Deus. Comece a agradecer ao Senhor por sua graça. E ao agradecer a Deus, a resposta virá. Porque a fé aceita. A fé não fica lá pedindo esmolas diante da porta. Aquele que bate, a essa porta é aberta. Aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, encontrará. Portanto, temos que nos abrir interiormente. E as Santas Escrituras dizem: abra bem a sua boca e eu a encherei. E depois, de tudo o que o coração está cheio, a boca também transborda. Irmãos, nós não podemos
simplesmente dizer a vocês, se vocês creem na mensagem do tempo do fim, então vocês já estarão lá no arrebatamento. Nós temos que dizer a vocês que nós cremos na mensagem do fim dos tempos de todo o coração e que fomos separados e que ouvimos o chamado de Deus e reconhecemos o ministério profético, mas precisamos do poder dinâmico do Espírito Santo para transformar o nosso corpo. E não há outra maneira. Sem isso, não poderemos sair. Bem, aqui que nós lemos, eles estavam todos lá, unânimes e constantemente juntos em oração. Eles não ficavam falando sobre isso ou aquilo. Eles estavam juntos em oração, concentrados em um único alvo. E esse alvo era receber o Espírito Santo. Eles não estavam esperando por 2 ou 3 coisas diferentes. Todos tinham o mesmo e único objetivo, o mesmo desejo, o mesmo anseio. Suas orações se uniram, ascendendo a Deus. E Deus ouviu e Deus respondeu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Como se trata de nós hoje à noite? Para onde vão os seus e os meus pensamentos? Que eles sejam colocados sob o controle de Deus. E é tão belo quando o irmão Branham diz lá no filme, que muitos já viram, e às vezes, durante o culto de cura, ou no início do culto de cura, ele diz: agora eu tomo todo espírito sob meu controle para a glória de Deus, para que somente o Espírito Santo possa operar. E assim que todos os outros espíritos se calem em nome de Jesus Cristo de Nazaré e que o Espírito Santo fale. E o Espírito fala as palavras de Deus. E as palavras de Deus são Espírito e são vida. Elas se tornam realidade diante dos seus e dos meus olhos. Nós somos gratos pelo falar de Deus. Somos gratos pelo cumprimento das Escrituras em Israel. Somos gratos pelo cumprimento das profecias em todo o mundo. Nós somos gratos pela palavra profética. Se eu vos disser, não temos de fato nada a reclamar, só temos a agradecer. Porque se já estamos reclamando agora, o que então deve ser quando os tempos ruins chegarem? No momento, não temos nenhum motivo para reclamar. Talvez pecamos às vezes. Se hoje trouxermos todas as nossas aflições pessoais, tudo o que quer nos empurrar para o chão, se levarmos para a cruz e lá descarregarmos, jogarmos aos pés de Jesus e dissermos: Senhor, Tu derramaste na cruz do Gólgota o Teu sangue, Tu me redimiste e me chamaste pelo meu nome. Eu sou Teu para o tempo e para a eternidade. E se disséssemos: Senhor, Tu me escolheste desde antes da fundação do mundo. Vocês sabem, nós precisamos abrir o coração a Deus uma vez em gratidão. Nem sempre, ó Senhor, Tu sabes isso e aquilo, e essa necessidade e aflição, assim por diante. Não é assim que nós progredimos com Deus. Nós giramos então em nosso próprio eixo e nós não seguimos adiante. Nós ficamos parados no mesmo lugar. Se nós entregamos tudo ao Senhor
e cremos na predestinação, que tudo em seu reino acontece de acordo com a sua vontade e que fomos colocados em seu reino, então tudo deve acontecer como Ele quer que seja. Vocês sabem que quando o Salvador foi confrontado com essa questão do Getsemane e tudo mais, lá então foi Pedro, e não apenas Pedro, o inimigo nele que disse: Senhor, isso não te aconteça. Ele queria para o seu mestre um caminho agradável, um caminho sem problemas, um caminho sem cruz, um caminho sem humilhação, um caminho sem morte. Tal caminho, você e eu podemos desejar, mas receberemos algo completamente diferente. Você pode desejar o que você quiser. Você receberá aquilo que Deus planejou para você. Você diz: ó Senhor, eu só quero que as coisas corram bem sempre para mim. Mas então como você vai ser preparado? Não, Deus permitirá que na sua vida venha aquilo que for necessário. Não mais e nem menos. E Ele não permitirá que ninguém seja tentado além do que pode suportar, mas fará com que cada provação, cada tentação, toda dificuldade, toda tristeza, que todas as coisas cheguem a um fim para que possamos suportá-las. E o Senhor sabe, mesmo que digamos muitas vezes: eu não consigo mais. Então, Ele sabe muito bem que nós podemos ainda, mas somente com a sua força. E eu digo a vocês, olhando para mim, eu já teria desmaiado há muito tempo. Mas quando eu olho para o Senhor, recebo novas forças. E eu vejo a congregação diante de mim, o povo de Deus, que o Senhor chamou com uma poderosa mensagem de amor e de ensinamento. Que Deus possa nos alegrar nesses dias, que a alegria do Senhor possa se tornar nossa força. E eu digo a você, está escrito: quando louvamos e glorificamos o Senhor, é assim que eu lhes mostrarei a salvação de Deus. Não com resmungos, reclamações e queixas. Nesse processo, você mesmo fica doente, e todos que ouvem suas reclamações, queixas, reclamações, também ficam ainda doentes. Mas, se você interiormente puder lidar com isso e não sobrecarregar os outros, mas colocar o seu fardo sobre a cruz e deixá-lo lá, você e eu, todos nós, cometemos a nossa vida inteira quase sempre o mesmo erro. Nós jogamos nosso fardo aos pés de Jesus. E antes de olharmos em volta, já estamos arrastando novamente, carregando novamente e perecendo sobre ele. E o jogamos de novo no chão. E quando nos damos conta, estamos carregando de novo. Ele tomou sobre si tudo o que você tinha a carregar. Toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, tudo Ele tomou sobre si. Nós temos que nos tornar uma noiva da palavra. Uma noiva na qual a palavra da promessa para esse tempo se torna realidade por meio da graça e do poder de Deus. E eu pergunto a vocês hoje, a palavra da promessa também não se tornou realidade no irmão Branham? Não disse o Senhor: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que arderá como fornalha, nele os elementos se dissolverão em sangue flamejante. Eu citei 3 passagens bíblicas em uma: 2 Pedro 3, versículo 10, Malaquias 3, versículo 19 e outra passagem onde quer que esteja, não importa. No homem de Deus que foi enviado para o chamado para fora,
as Escrituras e promessas que se referiam a ele e ao seu ministério foram cumpridas. Na congregação, todas as promessas que foram dadas para os chamados desse tempo têm que necessariamente se cumprir. E isso nós temos que ver. A palavra de Deus não foi cumprida apenas em João, como a voz daquele que clama no deserto. A palavra de Deus foi cumprida em nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus foi cumprida na congregação. A palavra de Deus ainda está sendo cumprida hoje. Aleluia! Louvor e honra ao nosso Deus. Nós não podemos viver das vivências dos outros. Nós precisamos ter a nossa própria vivência pessoal com o nosso Deus. Cada promessa é sim e amém. Palavra, noiva palavra, é uma noiva, a noiva de Jesus Cristo, em quem a palavra da promessa se torna realidade. E que Deus conceda isso a mim e conceda isso a você pela graça. Então, não precisamos falar muito sobre isso, muito menos discutir sobre isso. Quem ainda está brigando, discutindo, ele não entendeu nada ainda. Quem quer que tenha sido verdadeiramente tomado e chamado para fora por Deus e crê em seu coração, ele deixará a disputa à direita e à esquerda e olhará para Jesus e seguirá adiante e dirá: Senhor, eu fiz uma aliança contigo e tu comigo. Eu te seguirei aonde quer que tu fores. A congregação no início foi uma noiva da palavra, porque a palavra da promessa foi cumprida em seu meio. E com essa capacitação com poder, começou todo o ministério, a manifestação dos dons espirituais, os ministérios e ofícios e o poder de Deus em geral, que puderam então ser revelados na congregação e por meio dela. Vamos resumir. Nós estamos aqui nesse dia de Pentecostes para ter a vivência que nossos irmãos e irmãs tiveram no primeiro Pentecostes. Eles seguiram o Senhor por tempo suficiente, receberam os ensinamentos, suportaram a crucificação, a calúnia, a traição, deixaram tudo para trás. Reuniram-se com medo, porque ainda restavam poucos, e trancaram as portas. Mas o Senhor, Ele veio no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E quando se cumpriu o dia de Pentecostes, o céu estava aberto e a bênção de Deus foi derramada. Eu ainda não li que o céu se fechou. Eu ainda não li que Deus parou de abençoar. Pelo contrário, quase em todas as pregações, o irmão Branham se refere a Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. E João disse a respeito dele: ele é quem batiza com o Espírito e com fogo. E assim hoje nós podemos esperar. Alegrem-se em vosso Deus e deem graças ao Senhor de todo o coração. É assim que nós poderemos receber. Talvez amanhã de manhã eu aqui deixe tocar, como o irmão Branham pediu no final de uma proclamação da palavra, que todos aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo, que deveria ser orado por eles.
E vocês ficarão surpresos de que maneira isso aconteceu. Certamente não da maneira que você e eu imaginamos. Se não ouvirmos aqui amanhã, então vocês poderão ouvir na próxima pregação de todas as formas que nós enviaremos. Mas eu gostaria já de pedir algo a vocês nessa noite. Não vamos reunir de perto e longe em vão, mas digamos: Senhor, abençoe-nos, esteja conosco, cumpra sua palavra, tua palavra em mim, sobre mim e por meio de mim. E se todos nós orarmos assim, se tornará cada vez mais poderoso e mais forte. De repente, então, a sua oração passa para o Espírito de Deus e a glória do Senhor desce e enche a todos nós. Quantos hoje realmente reconheceram a necessidade de serem biblicamente cheios do Espírito Santo a partir das Escrituras e das citações que lemos da pregação do irmão Branham? Todos vocês não precisam levantar as mãos, apenas abram seus corações para Deus e abram suas bocas e digam: Senhor, hoje eu reconheci isso, eu quero ser hoje cheio do Espírito Santo. Quando vocês dizem em oração: Senhor, eu sei que um dia o Senhor me encherá com o Espírito Santo, isso é algo muito vago, isso não é uma oração. Vocês podem se poupar disso. A fé não é uma fé para uma vez. A fé é: que pudesses crer, verias a glória de Deus. Quando Marta disse: eu sei que meu irmão ressuscitará no último dia, o Senhor estava comovido interiormente. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, você não precisa esperar, e ele não precisa esperar até o dia do juízo final. Eu, a ressurreição, estou aqui. Lázaro, vem para fora. Não precisamos esperar mais. Jesus está aqui para nos encher com o Espírito Santo e derramar o fogo de Deus sobre nós. Mas a única necessidade é que estejamos unidos na fé, orientados em oração para o mesmo objetivo. Se alguém for incomodado por outra pessoa que esteja falando muito alto, a bênção já se foi. Vamos hoje, de acordo com a mentalidade, cada um. Você sabe, há pessoas que, quando eles têm uma profunda dor, então elas choram, e outras riem-se. Sim, as mentalidades são muito diferentes. Um reage assim e o outro de outra forma. Um pula, o outro se senta. Uma pessoa regozija e aplaude, a outra deixa tudo passar em silêncio. Deixe cada um em paz, assim como ele é. Assim Deus o fez, e a Bíblia diz: aceitem-se uns aos outros como Cristo vos aceitou para a glória de Deus. Alguns que têm uma mentalidade que não é exatamente a minha, mas ainda assim são criaturas de Deus. Vamos deixá-los à vontade? O irmão Branham disse: uma congregação não é um cemitério. Algo precisa ser ouvido lá. E se não há nada para ser ouvido, então é a morte. E comunidades mortas já suficientes. Queremos vida de Deus, vida trazida, agida pelo Espírito Santo, cumprimento das Escrituras, cumprimento da promessa, realidade em seu e no meu coração e vidas. Que Deus nos abençoe a todos pela graça. Amém. Amém. Deixe que seu Espírito caia agora sobre todos nós. Como em Jerusalém, lá no cenáculo. Envie o mesmo fogo do céu para nós, neste tempo de tristeza e angústia. Envie o mesmo fogo
do céu para nós nesse tempo de tristeza e angústia. Deixa que o seu Espírito caia agora sobre todos nós, como uma vez caiu na casa de Cornélio. Ó, batize todos nós com o santo fogo e expulse todo medo do coração. Ó, batize todos nós com o santo fogo e expulse todo medo do coração. Deixa o teu Espírito cair sobre todos nós, como uma vez as multidões se voltaram para ti. Permita que o poder do Espírito opere em nosso meio e nos conceda o Evangelho da vida. Permita que o poder do Espírito opere em nosso meio e nos conceda o Evangelho da vida. Deixa que o seu Espírito caia sobre todos nós, como também aconteceram muitos sinais e milagres. Nós estamos aguardando em oração no salão da promessa. Venha logo e deixe-nos receber a tua força. Nós esperamos em oração no salão da promessa. Venha logo e deixa-nos receber o teu poder. Desperte os teus filhos que estão dormindo, a poucos passos de ti, na praia de Quidron. Venha até nós novamente, como tu fizestes antes, e coloque a tua mão perfurada sobre nós. Venha a nós novamente, como tu fizestes antes, e coloque a tua mão perfurada sobre nós.